Está começando mais um Curta Racional, um podcast do Metanoia Racional. E aí pessoal, está começando mais um Curta Racional, um podcast do Metanoia Racional. Eu sou Maurício Tadson e hoje vamos comentar sobre Lucas 12, a parábola do rico insensato. E eu vou logo ler aqui os versos, do 13 em diante, que está escrito assim: E disse-lhes um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas eles lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tem depósitos muitos bens. Para muitos anos descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouro, não é rico para com Deus. Então é interessante esses versos, que Jesus estava ali na multidão e logo vem a situação de aparentemente dois irmãos, e um vem falar com Jesus ali: fala com meu irmão para dividir a herança, a parte dele comigo. E Jesus logo já vem falando que quem pôs ele por juiz. Ele estava anunciando ali o evangelho, e só por ele estar ali ensinando o povo, o rapaz logo vem pedir sobre a herança. Então Jesus logo lhe propõe essa parábola que diz sobre o homem que ali teve uma boa colheita, começou a juntar as coisas e não tinha nem onde guardar. E de repente, no verso aqui que eu quero comentar mais um pouco, que na verdade são o verso 20, mas o homem estava tão cheio ali de coisas ali, de bens, e ele olha para aquilo e pensa: não vou precisar mais de nada, tenho muita coisa para viver e anos, e só pensa em folgar e não pensa em fazer mais nada. Ele vai juntar as coisas dele. Mas logo Deus diz no 20, que é o verso que me chamou mais atenção e que chama também mais atenção, um dos versos principais dessa parábola: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É interessante a gente ver nos dias de hoje que os sinais estão aí para provar que a palavra de Deus está cada dia se cumprindo. E às vezes a gente vê, principalmente no meio cristão, as pessoas preocupadas às vezes em ganhar muitos bens, e preocupadas em o que vai fazer amanhã, preocupada em buscar cada dia mais os seus sonhos, e esquecem do principal. Que para nós cristãos, no meu modo de ver, é o principal, que é a volta de Cristo. E o cenário político hoje, o cenário ambiental também, os sinais da natureza, cada dia provam que está mais perto de Jesus vir. E eu não vou comentar muito aqui sobre os sinais, eu quero só fazer uma reflexão sobre as pessoas. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais desses sinais que estou falando aqui, que está na Bíblia, que muitos estão acontecendo hoje, estão na cara. Se você quiser acompanhar o canal do Wagner, a gente não vai nem deixar link, mas se você quiser procurar, você pode procurar no YouTube, que ele está falando muitos assuntos sobre os sinais que estão acontecendo hoje. E eu achei muito interessante e estou aqui citando. Se vocês quiserem procurar sobre os sinais, dá uma corrida lá e dá uma olhada, vale a pena. Mas uma pergunta que muitas das pessoas têm feito hoje é: se Jesus está voltando, então eu não vou fazer mais nada, porque se
Se Jesus está voltando, eu vou parar. Tá, a gente não deve parar a vida. Mas outro lado importante é que as pessoas não querem escutar sobre a volta de Cristo. Porque quando nós falamos sobre a volta de Cristo, logo a pessoa já começa: mas eu tenho tanta coisa para realizar ainda, mas eu tenho muita coisa para fazer, isso não é agora. A gente não pode afirmar se vai ser agora mesmo, a gente não pode falar data, a gente pode ser daqui a 2 dias, pode ser daqui a 50 anos, mas só que os sinais cada dia estão se cumprindo. E quando a gente vai olhar para essa parábola aqui, desse homem que só pensava em juntar bens materiais e pensou ali em descansar e não fazer mais nada, a gente tem que parar e olhar para dentro da nossa vida e ver se essa pergunta de Deus hoje não se cabe a nós. A gente não sabe se a gente vai sair hoje, se a gente vai voltar para casa. A gente não sabe se a gente vai dormir e se Jesus vai voltar. E isso também me faz lembrar de outro verso que está em João, Segunda Pedro, deixa eu ver aqui, 2 Pedro 3, o verso 8 e o verso 9, que tá: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, e ainda que alguns a têm como tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E o 10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A gente for entrar no livro de Apocalipse, se a gente for ler Mateus 24, se a gente for ler os sinais ali que foram revelados a Daniel no livro dele, a gente vê que está muito próximo à volta de Cristo. E por mais que a gente tente ignorar as coisas, por mais que a gente tente dizer que ainda vai voltar, vai demorar muito, ele ainda não voltou, porque, como diz aqui o verso, ele tem muitas pessoas ainda que ele não quer que se perca, e tem muitas pessoas para se arrepender. Mas o 10 também diz que um dia vai vir, e ele vai vir, aí tipo assim, aqueles que se arrependeram, aqueles que não se arrependeram. E se a gente for ver o verso 12, é interessante que a gente vê que hoje a igreja ela não está clamando e pedindo a volta de Cristo. Existem alguns que estão pedindo a volta de Cristo, orando e apressando a volta de Cristo, mas existem muitos que estão desligados nesse meio, que estão querendo viver mais dessa terra. Hoje o evangelho que é pregado é: sonhe mais, faça mais, trabalhe mais, batalhe mais, Deus vai te erguer, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, mas tudo num plano terrestre, tudo é para essa vida aqui, nada pensado na vida além, que é muito maior. A nossa vida aqui é um tempo pequeno. A gente sabe que antigamente as pessoas viviam, a gente vai ter exemplo de 900 e poucos anos. Hoje a média de vida eu acho que deve estar entre 80, 70, por aí, 70 e poucos, 80 e poucos. Então a gente vê que é uma diferença muito grande. Mas quando a gente fala de volta de Cristo, a gente está falando da eternidade. E quando a gente fala da eternidade, não é um tempo que vai acabar. Eu vou viver um tempo e depois volta tudo ao normal. Não. Dali para frente é a eternidade. Não vai ter mais volta. Então essa vida é um planejamento. Você tem que planejar essa vida aqui para você viver segundo a vontade de Deus, para quando você chegar lá na frente você viver a eternidade. E quando a gente pensa no céu, ele é algo muito melhor do que nós podemos imaginar. A Bíblia vai te dar isso aqui em vários versos, que o céu é algo muito maior do que a nossa imaginação pode imaginar, o que o nosso pensamento pode levar, o que os nossos olhos puderam ver. Mas nós estamos tão ao mundo, igual esse homem aqui, que começou a juntar coisas, que nós esquecemos do principal. E logo Deus chama a atenção dele: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma, o que tu tens feito, o que tu tens para guardar a sua vida para a eternidade. E o que nós temos feito para guardar nossa vida para a eternidade. É interessante que eu falei sobre apressar. Muitos podem olhar assim: mas ele está falando como que a gente vai apressar a volta de Cristo.
Se você for em 2 Pedro, igual eu falei aqui do 3, eu li até o 10, e você pular para o 12, você vai ver aqui que está aqui. Vou ler o 11 só para dar sequência. E havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que as pessoas vos convém em ser santo, trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus. Então nós devemos nos apressar para a vinda de Deus, porque como eu digo, a igreja tem que clamar pela volta de Deus, sim. Eu sei que ele já tem um dia planejado, mas faz parte da igreja chamar pela volta de Deus, de Cristo, porque nós não podemos nos apegar a essa terra. Isso aqui acaba. Hoje a gente vê que é insuportável viver no meio da violência. As coisas que estão acontecendo hoje, muitas das coisas vão contra a palavra de Deus. A gente vê no governo muitas coisas indo contra a palavra de Deus. A gente vê várias coisas que não agrada a Deus e a igreja. A igreja aqui, a gente até já falou em uns podcasts para trás sobre a igreja ser resistência. Mas será que nós estamos sendo uma resistência que espera pela vinda de Cristo, ou uma resistência que quer ficar aqui, uma resistência que vai lutar para ficar aqui? Nós não podemos lutar para ficar aqui, nós temos que lutar cada dia mais para nós irmos para o céu. E se você vai ler agora no mesmo versículo, que fala que a igreja, fala que a noiva dizem vem, então ela clama pela volta do noivo, que é Jesus. E nós temos que clamar para que a volta dele aconteça. E se a gente for parar e pensar, um dos sinais da volta de Cristo era que os próprios cristãos, os próprios aqueles que dizem ser cristãos, eles iam tardar a vinda de Cristo, eles iam deixar de lado, eles iam deixar de acreditar que Jesus viria rápido, eles iam achar, isso é coisa lá para frente ainda. E então isso também é cumprimento. E nós devemos fazer com que a nossa vida venha a dar frutos. Eu estava vendo um vídeo essa semana sobre a diferença do joio e do trigo. É muito interessante a gente ver que o trigo ele tem que dar fruto. E a diferença do trigo e do joio é que quando ele amassa na mão, o trigo deixa umas sementinhas, que é o trigo. Já o joio não, ele é só palha. E o que isso tem a ver? Nós como igreja, nós devemos buscar sim, a presença do Senhor, nós devemos clamar pela volta dele, e nós devemos fazer o trabalho para que aconteça igual aqui está dizendo no verso 9 de 2 Pedro 3, que fala que o Senhor não retarda a sua promessa, então ele não vai atrasar a promessa dele, ainda que alguns tenham por tardia, mas querendo que alguns não querendo que alguns se percam. Então quem que é o que tem que fazer o trabalho para que alguns não se percam? É a gente, é a igreja. E é interessante até ver que a gente está desligado, porque quando a gente vai falar sobre a volta de Cristo, logo a igreja já fica meio receosa. A gente vê que as pessoas, deixa isso para lá. A gente percebe que as pessoas elas estão atrás, é como se elas tivessem uma fila e ali fala assim, Jesus vai voltar, e elas descem um passo para trás no quesito, não, ainda tem muita coisa para realizar aqui ainda. E igual esse ano, até eu marquei meu casamento para novembro, por causa da pandemia eu tive que adiar para ano que vem. E a gente vê que muitos dos sonhos que tinham, até para, eu tô falando casamento porque foi uma coisa que teve vários casamentos adiados. Então assim, às vezes você tem um plano, mas às vezes acontece algo maior que você tem que adiar aquele plano. E às vezes a volta de Jesus, eu acredito que vai ter muita gente que vai ter aquele plano de fazer assim, eu vou fazer isso até tal dia, e quando ele voltar você não vai ter tempo de fazer isso. Então nós devemos arrepender, que todos venham e se arrepender dos nossos pecados enquanto há tempo. Nós devemos sim pregar a volta de Jesus, que é uma coisa que está muito esquecida na igreja. Hoje a gente vê muito falando sobre sonhos, sobre conquistas, sobre tristeza, mas a gente vê muito pouco falando sobre o verdadeiro evangelho, que até ouvindo uma mensagem hoje, eu estava meditando que o pastor estava falando que muitas das pessoas esquecem que Deus nunca prometeu, às vezes, dar muita coisa para você. Ele nunca prometeu
que as pessoas não iam morrer, ele nunca prometeu que nós não sofreríamos acidentes, ele nunca prometeu que filhos iam morrer, não iam morrer, ele nunca prometeu isso, só que ele prometeu que em todas essas coisas ele estaria presente com a gente. E por mais que nós tenhamos sonhos, por mais que nós passamos nessa vida e achamos que Deus sempre vai dar as coisas, sempre vai dar um jeito da gente ter mais tempo, ele tem o tempo dele programado para a volta. A gente não vai falar assim, larga tudo que você está fazendo e coisa. Não, continua a sua vida, você tem que continuar. Mas a gente vai falar mais sobre a questão da vigilância, que hoje as pessoas estão deixando de vigiar. E o problema é que nessa hora que a pessoa deixa de vigiar, ele volta. Aí não vai ter mais jeito, porque ele vai voltar, igual aqui está dizendo, que por mais que muitos tenham como tardia, um dia ele vai vir. E talvez as pessoas tenham como tardia, e talvez de repente ele volte e a gente fica. Então, o que a gente tira de lição de Lucas 12? Nós não devemos só pensar em juntar tesouros. A gente deve pensar em continuar, a gente vai continuar trabalhando, mas a gente deve sim pensar na volta de Cristo. Porque se ele pedir a nossa alma e nosso coração só estiver guardado na riqueza, nós vamos ficar, porque não tem como a gente servir a dois senhores. A gente vai ver que não tem como a gente esquecer um lado e querer outro, porque aqui até o último verso de Lucas 12 fala assim: é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então nós devemos pensar também em ser rico para com Deus. Se a gente fosse dar sequência, a gente vai ver aqui que se Deus trata de todos os animais, das flores, cuida dos animais aqui, igual eu falei, fala dos pássaros, a gente vai ver o que com nós seres humanos, o que Deus não faria. Então a gente deve ficar vigilante, porque a gente sabe que uma hora ele vai voltar. Espero que essa palavra traga uma consciência para nós cristãos, e para você também que não é cristão, venha pensar um pouco, porque a vinda dele está muito próxima. Por mais que você já venha ouvindo, às vezes isso muito falar, que ele já ouçam isso há muito tempo, que Jesus vai voltar, mas agora está cada dia mais perto. E outra coisa, os sinais estão aí se mostrando cada dia mais e muito rápido. Coisas que acontecia há muito tempo, agora está acontecendo muito rápido. Um dos sinais que eu acredito que seja um dos sinais que já está acontecendo, que a Bíblia diz, é sobre a Lua. Se você entrar agora na internet e pesquisar, você vai perceber que a Lua está se tornando vermelha. E está se tornando mesmo, não é aquele fenômeno da Lua vermelha. Isso está acontecendo porque a Lua está se tornando cada dia um pouco mais enferrujada. E você pode pesquisar na internet que você vai ver isso direitinho. Então a gente vê que a palavra está se cumprindo. E muitos dos sinais que estão descritos, tanto em Daniel como em Apocalipse, está acontecendo. E é isso, a gente vai para frente e a gente vai sempre pensando em Deus, e que cada dia mais a gente possa estar junto com Ele. E foram só isso que eu tinha para dizer, e fique com Deus. Tchau.